Garantir a paz e a tranquilidade financeira deve ser o objetivo principal de todo grande investidor. E para isso, nós aqui do canal Seu Mordomo Financeiro temos feito os vídeos para ajudar você a melhorar o desempenho dos seus investimentos, tanto no curto, no médio, no longo prazo, oferecendo aqui dicas de investimento, falando sobre portfólio, falando sobre como você administrar os seus investimentos e fazer assim os seus objetivos financeiros sejam mais atingíveis, seja no curto, no médio, no longo prazo, no objetivo que você escolher para a sua vida. Fizemos um vídeo recentemente falando sobre 5 fundos imobiliários para se aposentar, foi um grande sucesso. A gente está repetindo a dose aqui, falando agora sobre ações. Vamos ver quantas ações a gente vai ter para fazer um portfólio vencedor para você se aposentar e atingir todos os seus objetivos financeiros. Para quem não me conhece, esse é o canal Seu Mordomo Financeiro, me chamo Fábio, sou seu mordomo financeiro e aqui a gente vai falar sobre montando uma carteira previdenciária de ações, não olhando só para o curto prazo, quem paga dividendos agora, mas sim para quem pode pagar bons dividendos no futuro, usando alguns critérios. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se gostar, lá no final, espera até o final, curte esse vídeo e aí sim você compartilha, você comenta, você faz o que você quiser, já deixa lá qual é o ativo que você gosta desses que eu vou escolher aqui. Se você pensa em outros, pensa diferente, se tem outra técnica que vocês não tem problema, pessoal. Esse vídeo não tem um caráter de fato de uma indicação, apesar de eu ser analista, do Alexandre ser analista, não é esse o intuito do canal. O canal tem um intuito educativo. Tem outros critérios que eu utilizaria aqui, muito mais complexos para poder chegar numa carteira, e como a gente faz hoje, mas eu não posso aqui também fazer isso apenas uma aula rapidinho. O ideal é que você vá estudando e vá entendendo e vá seguindo a gente, porque a gente vai abrir tudo aqui, não tem segredo, pessoal, é só que demora bastante para fazer uma análise mais qualitativa do que quantitativa. Aqui nossa análise vai ser 100% quantitativa. Nós vamos usar números, podemos até usar gráficos, mas não vamos pensar muito na qualidade do ativo, que é extremamente importante. Eu sou professor na pós-graduação na análise fundamentalista nessa matéria, e eu falo sempre muito da parte qualitativa. Aqui a gente vai deixar por enquanto de lado, fazer um portfólio mais quantitativo, tá bom? A gente chama de factor investing, que é olhar somente números. Primeiramente, então, para quem ainda não está lá, entrar na nossa comunidade, nosso grupo de WhatsApp, onde eu e o Alexandre abrimos tudo, falamos, batemos papo com vocês. Isso é muito importante, você poder participar de uma comunidade. É só apontar aí o seu celular, seu smartphone para o QR Code, ou se você estiver já no seu celular, você entra no link que vai estar na descrição desse vídeo. Bora lá para o vídeo. Primeira coisa, então, quando a gente fala de portfólio e querer olhar, eu tenho um BI, eu não vou entrar aqui no detalhe do BI agora, onde eu olho tudo, que eu montei esse BI para poder me ajudar em todas as análises que eu faço. Só que são coisas muito complexas, eu não vou entrar aqui agora, já mostrei em algumas oportunidades, depois eu mostro de novo. Mas eu quero dizer que na internet tem vários sites. Sites pagos, como o Fundamentei, por exemplo, que é do Vicente Guimarães, um cara sensacional, gosto bastante dele, e fez esse site aqui que é pago, mas tem bastante coisa bacana para você olhar e estudar as empresas. O meu amigo Baster, cara fantástico também, meio doidão, mas é muito fantástico, tem uma filosofia muito diferente, de acumulação, sempre negócio de deixar de lado o tal do bullshit, e tentar olhar somente para o que importa, que é a qualidade das empresas. Então, para ele é muito mais importante até a qualidade de fato do que o número, ou preço, ou qualquer tipo de coisa. Então, também tem o site do Baster, que também é pago, é um site até eu acho bastante feio aqui, cheio de propaganda, cheio de coisa, mas é um site extremamente útil para quem quiser aprender. Tem o site do Análise de Ações, que novamente tem uma parte paga, tem uma parte gratuita. Na parte gratuita também você pode entrar aqui em análise de empresa e olhar aqui por setor, por subsetor, por segmento. Pode entrar aqui no ranking de empresa e já olhar aqui pelo setor, para o score, que é um score deles, dividend yield, preço sobre lucro. Então tem um monte de coisas bacanas aqui. Fundamentos, que é um site também que muita gente usa, bem simplão. Você pode botar qualquer ação aqui, tipo Vale 3, ele vai te dar aqui todas as informações de Vale 3 para você já analisar, e tem bastante número legal aqui. Pode também fazer uma busca avançada por empresa, criando vários e vários e vários filtros, e botar aqui o buscar, ele já vai te filtrar tudo. É também um jeito que eu acho meio feio de aparecer, então eu prefiro não usá-lo. Site do Investidor 10, que a gente usa bastante aqui, também tem a parte paga e a parte gratuita. Eu vou botar aqui para os melhores dividendos, ele já me dá um filtro por dividendos aqui, na verdade vai me trazendo os melhores dividendos, melhor PL, melhor preço sobre lucro. Vou falar um pouco de cada um desse aqui. Alguns filtros bacanas, mas também não é
o que eu acho melhor para filtrar. Também tem poucas opções de filtros e isso me atrapalha um pouco na hora que eu vou fazer minha escolha. Então eu prefiro, mais uma vez, utilizar o Status Invest. Você pode usar o que você quiser, não é necessário usar o Status Invest. Por que eu gosto de usar o Status Invest? É que tem muita informação e tem uns filtros legais. Eu vou aqui em ações, vou colocar em busca avançada e vou começar a fazer aqui toda uma filtragem das informações que eu quero. Então, é mais por isso que eu estou escolhendo o Status Invest, tá? Você pode escolher qual você quiser. Primeira coisa, eu estou no módulo pago aqui do Status Invest, que tem esse forecast, que é uma previsão, alguns analistas, o que eles colocam. Não é de forma alguma necessário você fazer isso. O que eu vou fazer? Colocar alguns pré-requisitos aqui que vão me ajudar a escolher as ações que eu quero dentro de um filtro. Não gosto muito de fazer, no final das contas, só filtro, porque às vezes tira uma ação boa que está com um pequeno detalhe ali. Prefiro fazer ranking de outras formas, como eu faço no meu BI, mas vamos aqui a alguns filtros importantes. Se eu estou falando de uma carteira previdenciária, no geral a gente vai colocar alguma coisa de dividend yield. Eu não olho muito para dividend yield, porque dividend yield é uma coisa que você deve olhar se você já está na fase de gastar o dinheiro. Se você está na fase de acumulação, e nós estamos falando novamente, a carteira previdenciária não tem que ser feita para hoje. Você pode montar uma carteira previdenciária para daqui a 20, 30 anos. Então, eu preciso escolher ações que vão pagar bons dividendos lá no futuro. Se você quer escolher ações que pagam bons dividendos hoje, ok. Mas bons dividendos hoje é importante para quem já vive de dividendos. E aí, feito esse disclaimer, depois eu quero até fazer um vídeo falando um pouco da filosofia do Barsi e tudo mais. Se vocês querem que eu fale sobre o Barsi aí, coloca aí embaixo que você quer que eu faça um estudo sobre a filosofia do Barsi, que é interessantíssimo. O Barsi é incontestável o sucesso do cara, e eu gosto muito da filosofia dele, sigo boa parte daquilo que ele também segue, que é um pouco da metodologia do Décio Bazin, de acumulação, de dividendo e tudo mais, mas eu tenho aqui minha filosofia também própria, e eu digo, o dividendo é importante, mas não é a única coisa. Então eu vou colocar aqui o dividend yield de 6%, mais para poder a galera entender que a empresa tem que estar pagando algum dividendo, pelo menos aquele PCA+, do Tesouro Direto, que está pagando perto de 6%, ele tem que ganhar, então, beleza, porque as ações vão se valorizar, e eu falei disso também lá nos fundos imobiliários. Mas eu gosto muito de ver o preço sobre lucro. Na verdade, eu gosto de ver o contrário, o lucro sobre preço. Por quê? Porque o lucro sobre preço me dá o tal do poder de lucro, que é o poder de pagar dividendos, independente se a empresa paga o dividendo ou não. Qual é a filosofia, pessoal? Você tem uma padaria, essa padaria tem R$10 de lucro por ano. Se você distribuir, você está tirando da padaria. Se você não distribuir, você está reinvestindo na padaria. E quando você reinveste, a padaria tende a crescer, concorde comigo. Se você tira todo o dinheiro, a chance dela crescer é difícil, porque aí você vai ter que buscar empréstimo, pagar juros. Então, cada um tem uma filosofia diferente. A verdade é, vou dar aqui um exemplo de como é que seria esse tal de poder de lucro. Imagina que a empresa tem um preço hoje de 60 e ela tem um lucro, que é o lucro por ação, de 6. O preço sobre o lucro dessa empresa seria 10. O que significa o 10? Teoricamente, você levaria 10 anos para recuperar seu dinheiro. O que é meio besteira, porque o dinheiro tem um valor no tempo. Recuperar em 10 anos o meu dinheiro, que é 60, não vale mais 60 hoje. Então, esse número é um número que a gente entende que é importante, mas não é o número final que eu gosto de olhar. Eu prefiro reverter, colocar o lucro sobre o preço, e aí eu vou ter 6 sobre 60, mudando a ordem, que vou ter 10%. O que é 10%? É a capacidade que essa empresa tem de distribuir dividendos, porque o que ela distribui dividendo é o seu lucro. Então, 10% é a capacidade. Vamos dizer, por hipótese aqui, que a empresa está distribuindo 60% do seu lucro em dividendos, chamado de payout. Então, ela está distribuindo 60% de 10%, vai dar 6% de dividend yield. Ora, se a empresa distribui 60%, sobra 40% para ela reinvestir no próprio negócio e continuar crescendo sem precisar recorrer a empréstimo de terceiros e pagar juros, que também faz parte do negócio. Então, note, é um trade-off. Ou ela vai pegar mais dinheiro dos outros, vai usar mais o dinheiro, ou ela vai já estar estagnada, não consegue mais crescer. É a empresa que vai decidir isso, pessoal. Por isso que eu digo, e sempre digo, é mais importante o lucro do que o dividendo. O dividendo é somente uma decisão estratégica da empresa de pagar ou de reinvestir, depende muito se ela acredita. E aí tem vários números importantes aqui que eu tenho que olhar para poder saber o que é melhor. Não vou também entrar tão no detalhe assim, senão esse vídeo ficaria de horas e horas e horas. Mas vamos lá para outros critérios. Outro critério interessante aqui é o PEG ratio é legal, mas aqui não aparece muito bem, dá alguns erros.
Preço sobre valor patrimonial é importante, eu não gosto de empresa muito desvalorizada, então eu vou colocar aqui que tem que ter pelo menos 70% do seu valor patrimonial, senão a empresa está muito desvalorizada no mercado, e aí você não sabe se tem algum motivo. Não adianta comprar uma empresa que está 30% do seu valor patrimonial. No geral, é até bom que ela esteja acima do seu valor patrimonial e ainda assim pagando bons dividendos, pagando bons, tendo um bom poder de lucro. E para isso, não vou entrar em detalhe, ela tem que ter um ROI bacana, um retorno sobre o patrimônio líquido. Então eu quero que esse ROI seja pelo menos 15%, porque tem que ser bom. Preço sobre ativos, margem bruta, margem líquida, tudo é importante, mas eu vou preferir olhar aqui a margem líquida, pelo menos 10%. Porque uma empresa que não tem uma margem boa, pessoal, infelizmente, quando acontece coisa como a pandemia, qualquer diminuição na receita acaba causando um prejuízo, porque ela não tem margem suficiente para segurar esse baque, que é pagar os custos fixos e ainda sobrar alguma coisa. Não vou entrar em detalhe também, mas é muito importante. Dívida. Eu gosto de dívida líquida sobre EBITDA, mas aqui também não filtra tão bem quanto eu gostaria, então vou usar dívida líquida sobre o patrimônio líquido. Geralmente, gostamos de um valor até 1. Acima de 1, a empresa está começando a ficar muito endividada, mais que está usando dívida líquida e não dívida bruta aqui. Também explico melhor em outro vídeo. Price Sales Ratio é bem legal, é o preço sobre a receita, e aí a gente tem algumas coisas interessantes aqui para poder colocar, mas eu vou usar o ROI. O ROIC, o ROA, excelente números, também não vou usar agora. A liquidez corrente também não vou usar, também é importante. Tem vários números bacanas aqui, mas eu vou usar aqui o CAGR. O que é o CAGR? É o crescimento anual composto, ou seja, o quanto que essa empresa vem crescendo recentemente. E eu gosto de usar o CAGR para poder saber se essa empresa de fato está com um crescimento bacana. Então, por exemplo, se eu estou dizendo aqui que a empresa tem que crescer pelo menos 5% da sua receita, quer dizer que, estou aqui chutando, pelo menos ela tem que cobrir a inflação todo ano, para poder atualizar esse lucro, esse dividendo e tudo mais pela inflação. Por que, que eu não vou colocar do lucro, já que eu estou falando tanto do lucro, pessoal? Porque, infelizmente, lucro pode ficar negativo no ano, positivo no outro, isso é muito complicado. Imagina a própria Petrobras, que em 2018 ali tinha prejuízo, e aí você vai tentar calcular o crescimento da Petrobras, você não vai conseguir calcular. Quando você faz da receita, a receita é a receita, sempre é positiva, é mais fácil de você sempre ter um número aqui. Então, por isso que eu não uso o lucro, apesar de o lucro ser muito importante. Liquidez, vou dizer aqui que a empresa tem que ter pelo menos 1 milhão de liquidez por dia, por qualquer motivo, né? É bom que a empresa seja líquida para você entrar e sair, não é tão importante quanto as pessoas pensam, mas é importante. E aqui eu vou colocar pelo menos 1 bilhão de valor de mercado, eu não quero as microcaps aqui, eu quero só empresas um pouco mais maiores, mais seguras, e pronto. Vou fazer meu filtro bacana aqui e vai aparecer para mim aqui algumas poucas empresas. Veja que dos 400 e tantos tickers da Bolsa, poucas empresas apareceram aqui. E aí, o que a gente vai fazer? Vai fazer parecido com o que a gente fez lá com os fundos imobiliários, que é tentar criar algum critério aqui para filtrar, principalmente por setor, para você diversificar. Tem que fazer assim? Óbvio que não, mas é um critério que eu vou utilizar aqui para ser um critério bem objetivo nessa montagem e que você pode fazer. Note, tem muito dado aqui, ó, eu posso passar para o lado, tem muito dado aqui, me atrapalha muito, então eu vou deixar só aqui. O ticker, o preço, nem sei para quê, vou tirar essa coisa de analista aqui, porque a gente não vai usar essas avaliações, vou deixar o dividend yield, vou deixar o preço sobre lucro, o PEG ratio, como eu falei, não é muito bom nesse site, eu vou tirar, preço sobre valor patrimonial, sim. O que a gente deixou ali de critério, eu vou tentar deixar, ó, preços, dívida sobre patrimônio, vou tirar isso aqui, vou deixar o ROI, vou tirar o ROA e o ROIC, a liquidez corrente, vou tirar tudo isso aqui. Ó. O CAGR, que é o crescimento da receita, eu vou deixar, a liquidez sim, e vou deixar o valor de mercado praticamente cabeu aqui, ó, coube nesse nosso pedacinho de céu aqui, ó, tá vendo? Só faltou o valor de mercado um pouquinho aqui, então é bom para a gente bater o olho e olhar tudo ao mesmo tempo. Espero que vocês estejam conseguindo ver bem aí. E aí, pessoal, quando eu faço esses filtros, agora eu preciso ver o seguinte, vou tentar mudar aqui o setor para poder a gente ver em quais setores nós temos boas empresas. Primeiro, no setor chamado consumo cíclico, eu tenho aqui direcional e tenho aqui a leve, com todos os meus critérios que eu coloquei, sobrou para mim essas duas empresas. Nota que dependendo do dia que você entrar, como é que você olhar, isso aqui pode estar diferente, pode estar maior, pode estar menor, depende se a empresa está subindo, está caindo. Se você fizer isso amanhã, isso aqui já pode aparecer outra empresa, porque o mercado é dinâmico, não tem como eu saber. Qual é o critério que eu vou criar desempate? Geralmente, o preço sobre lucro. Ah, peraí, que eu acho que eu botei aqui. Ah, não botei o preço sobre lucro, eu botei 100, desculpa. Direcional não deve aparecer, então. Preço sobre lucro, pessoal, eu quero no máximo 10. Por quê? De acordo com o meu critério aqui, eu quero que tenha uma capacidade de pelo menos 10%
de pagar dividendo, que é o chamado poder de lucro. Então, eu vou criar mais esse filtro aqui para poder ver, ó, sobrou agora só a leve, só a metal leve. Então, quais são os filtros? Dividend yield de 6%, poder de lucro de 10%, preço sobre valor patrimonial, margem, dívida, ROI, crescimento, liquidez e valor de mercado. Perfeito. Você vê que se a gente fizer aqui em qualquer outra hora, pode aparecer outras empresas, como eu falei. Vamos olhar aqui o que está acontecendo? O poder de pagar dividendos dessa empresa é de 9, um pouco mais de 11, na verdade, que esse número aqui é o contrário, e ela está pagando 9 e pouco. Então ela está pagando bastante. O payout dela é baixo. Não tem o payout aqui, infelizmente, mas ele é bem importante. Então a Metal Leve já está na nossa lista, tem um crescimento de 13% ao ano, um ROI bem bacana, uma dívida baixa, uma margem bacana, ótima liquidez, preço sobre valor patrimonial bem alto, e ainda assim está pagando um bom dividendo, 3 vezes mais do que o seu valor patrimonial. Então, leve, Metal Leve, primeira empresa do nosso teórico portfólio aí. Segunda, SLC, aí da empresa chamado consumo não cíclico, é a única que sobrou aqui, a empresa do setor agro também, bem bacana, eu gosto dela, pagando um dividendo bacana, mesmo com o preço do valor patrimonial alto, está sobrando bastante, um ROI bacana também, e um crescimento de 34% ao ano, o que é maravilhoso. Segunda empresa, agora a terceira empresa, vamos ver se tem alguém na utilidade pública. Setor que a galera gosta muito de utilidade pública, quase não teve representante. A CEMIG, que é o único que teve. Vejam que mesmo sendo um setor ótimo e perene, poucas empresas passaram por esse crivo. Novamente, não é o tipo de crivo que eu faço porque elimina empresa boa por causa de um detalhe ou outro, mas é um crivo muito bacana para você parar a pensar que você não tem praticamente nenhuma empresa do setor de energia elétrica ou de utilidade pública no geral, envolvendo saneamento e tudo, que passe por esses crivos. Não são critérios tão absurdos assim que eu coloquei, não. Eu coloquei bons critérios, mas totalmente factíveis. Então, nós temos aqui mais uma empresa para o nosso portfólio. Vou agora para bens industriais e sobrar aqui duas empresas, a Taurus e a Kepler Weber. Vou criar como critério pegar a que tem menor preço sobre lucro, ou seja, está mais barato, está pagando até um dividendo maior. Ela tem aqui um ROI muito alto, muito bacana, o crescimento é parecido, então com certeza vai ser a Kepler Weber, a quarta empresa do nosso portfólio. Quando eu entrar aqui em materiais básicos, será que vai aparecer alguma coisa? Olha, materiais básicos é o que mais tem aqui, pessoal. E aí você pensa, por que material básico tem tanta coisa aqui? E qual que eu devo escolher entre Vale e Gerdau, já que as duas estão bem próximas aqui. Vale está na frente, Gerdau está um pouco depois. Posso escolher alguma das duas. A Gerdau está pagando mais dividendo, a Vale está com preço sobre lucro um pouquinho melhor. E aí você vê que o ROI da Vale é melhor, o Keiga da Vale é pior, você está crescendo menos. Por que é perigoso? Daqui a pouco eu falo com vocês qual é que a gente vai escolher dessas aqui. Eu vou deixar por último essas empresas de materiais básicos, são as empresas de commodity na forma geral. Vamos estar aqui na empresa de setor financeiro, nós temos a Itaúsa e a Wiza, que é a empresa que vende seguro, e aqui a holding, que controla o grupo Itaú. Notem que a Itaúsa está mais barato, paga um pouquinho menos de dividendo, tem um ROI menor, tem um crescimento um pouquinho menor, mas eu vou usar o critério mesmo aqui de preço sobre lucro, afinal de contas ela tem mais capacidade de pagar dividendo, e é uma empresa maior, mais segura, a Itaúsa que controla o Itaú. Bacana. Tecnologia, será que tem alguma coisa? Não tem nada, zero. São bem caras as empresas de tecnologia no Brasil também. Saúde, será que tem uma coisa boa de saúde? Nada. Nenhuma empresa de saúde passou no nosso critério. Vamos para petróleo. Será que tem alguma empresa de petróleo? Tem a queridona Petrobras, novamente. Não estou entrando aqui em qualquer critério de governança ou critério qualitativo. Só estou entrando no quantitativo aqui. Então fique bem cientes de que é só isso que eu estou olhando. E a Petrobras é indiscutível, com um dividend yield desse, com um preço sobre lucro desse, com a capacidade de pagar dividendos monstruosa, com um ROI de 45%, um crescimento de 17%, é hoje no papel, se não a melhor, uma das melhores empresas da Bolsa. Tem todos os poréns que você... vou até botar aqui, vou aumentar minha tela aqui. Pessoal, por favor, tem todos os poréns na Petrobras, você tem que tomar muito cuidado, a gente sabe que pode ter ali mexida do governo, um monte de coisa que pode acontecer, que pode atrapalhar, mas se o governo não atrapalhar ou atrapalhar o mínimo possível, ela tende a crescer, com certeza, como tem acontecido, e não deve pagar esse dividendo todo aqui, o governo não vai deixar acontecer isso provavelmente, mas ela vai pegar um bom dividendo, vai continuar crescendo, porque é uma empresa boa, quando bem gerida. Então eu tenho aqui a minha sexta empresa, é isso? Eu tenho aqui
1, 2, 3, 4, 5 no financeiro, 6 aqui. Vamos ver se comunicações tem alguma coisa. Não tem nada em comunicações. Vou escolher então mais uma empresa, vou ficar com 7 empresas aqui, mas eu vou dar uma colher de chá aqui para vocês pensarem. Primeiro, estou botando todo mundo no mesmo balaio de gato aqui, mas não é tudo igual, tá? Então, qual é melhor entre Vale, Vale, Gerdau, Ferbasa e CSN Mineração? Aqui está a Vale e a Gerdau. Por que elas são perigosas? As empresas de commodities são muito perigosas, assim como a Petrobras também, com o petróleo. É que o preço da commodity minério de ferro influencia muito nisso aqui. Então tem China, tem um monte de coisa que influencia. Se a gente olhar aqui no TradingView e olhar o preço do minério de ferro, vocês vão ver que a tendência é de queda. Chegou a estar em 223, agora está em 112, que é praticamente a metade. Então olha quanto que caiu praticamente metade daqui para cá. Então esses lucros que a gente está olhando lá para trás, bonitão, já estão ficando cada vez mais mirradinhos por causa disso. Se a gente pegar a Vale, por exemplo, e olhar para a Vale, você vai ver que o desenho da Vale é até parecido. Ó. Ela tem segurado um pouco mais, mas o desenho dela é parecido. Esse sobe e desce, está funilando aqui. Tem até uma bandeira aqui, uma linha, uma tendência de fechamento aqui, que a gente pode ver na Petrobras, mas também tem um desenho mais ou menos parecido com o minério de ferro. Quando a gente vê Gerdau, pessoal, aí o desenho já é bem diferente. Ó. Você vê que o desenho já é para cima. Ó. Mesmo tendo esse sobe e desce, no geral o desenho é totalmente para cima, uma tendência de alta. Então, se eu for escolher por outros critérios, que não os critérios que eu acabei de falar aqui, que eu sou daqui, eu escolheria Gerdau, ou, se eu for olhar para o critério que está aqui, que está um pouquinho mais barato, é a Vale, fica a seu critério. Eu, particularmente, escolheria a Gerdau nessa brincadeira toda, tá bom? É critério de cada um. Então, eu escolhi 7 empresas para você fazer aqui o seu portfólio. Mas eu quero dá para dar 2 bônus aqui. Por que 2 bônus? Porque tem 2 empresas que são bem diferentes de minério de ferro, que é a Arani, que é uma empresa que, na verdade, fabrica papel, e aí não tem nada a ver com minério de ferro, então ela tem um outro tipo de commodity, e também a Unipar Carbocloro, empresa que é a favorita do nosso queridão Luiz Barsi, novamente, e que fabrica produtos químicos, que também não tem nada a ver com minério de ferro, também é commodity, também é influenciado com um monte de coisa. Então, se você quiser 7, você vai pegar somente a Vale desse grupo aqui, desse setor. Se você quiser botar 8 ou 9, tem 2 bônus aqui, então qual vai ser o título do nossa thumbnail? 7 ações para se aposentar, mais 2 bônus que você pode colocar se quiser dar uma diversificada ainda maior nesse seu portfólio aí. E é isso, pessoal. Vejam, escolhemos aqui com critérios extremamente objetivos, dá para montar um puta de um portfólio de empresas que pagam mais de 6% de dividendo, que tem capacidade de crescer o seu lucro, que tem um poder de pagar dividendo de pelo menos 10%, que tem uma boa dívida, uma boa margem, um bom ROI, uma boa liquidez, um bom valor de mercado, tem tudo. Basta você querer escolher. Então não tem desculpa para você não ter um portfólio vencedor na bolsa. É claro que dependendo do dia que você olhar, isso aqui vai estar diferente, vai mudar, você tem que estar de olho. Não é para ficar mudando seu portfólio toda hora. E sim, os aspectos qualitativos são muito, muito, muito importantes nessa decisão. É você quem vai escolher o seu portfólio no final, mas está aí uma boa dica para você escolher como escolher através de algum critério que você goste. Gostou do conteúdo? Agora sim. Gostou? Dá uma apertada forte nesse like e compartilha com quem você acha que pode se beneficiar desse conteúdo. Faz o favor também de comentar se você gosta dessas empresas, não gosta, se você gostaria que a gente fizesse mais vídeos assim, o que você quiser comentar, fica à vontade, é um bate-papo muito legal que a gente tem lá nos comentários. Se não, entra lá no grupo do WhatsApp para a gente poder também bater papo por lá, fica à vontade de acessar a mim, o Alexandre e o pessoal que está lá para poder te ajudar. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo, pessoal. Um abraço.